Bom dia, meus sextosanos, como vocês estão? Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula e o assunto de hoje é o capítulo 3 do livro, tá? Vai ser os modos de vida dos primeiros grupos humanos. Esse é o assunto que vamos vivenciar, pelo menos até o final desse mês, tá? E como eu já havia dito na aula anterior, os meus vídeos vão ser feitos assim, né? Como vocês podem ver novamente o exercício de hoje. E eu vou responder junto com vocês explicando o assunto para um melhor entendimento de todos, ok? Bom, pessoal, esse primeiro quesito, a pergunta é a seguinte: qual o marco inicial dos estudiosos da história humana? Então aqui, esse assunto, vamos vivenciar como é que os primeiros grupos de seres humanos eles viveram, o que é que eles faziam, qual era o tipo de organização dele e vamos estudar esse desenvolvimento com o passar da história, ok? Então esse primeiro quesito pode-se dizer que o marco inicial da história humana foi quando o ser humano ele começou a fabricar os seus próprios instrumentos, certo que esses primeiros grupos de seres humanos eles começaram a fabricar instrumentos de forma rudimentar, mas que para a época deles foi um grande avanço e era de extrema ajuda, tá? Eles fabricavam praticamente utensílios de pedra e cada formato servia para algo. Com essas pedras que eles, digamos assim, moldavam, né, entre aspas, eles faziam armas para caça, facas, machados, entre outros, tá? Então, praticamente, o marco inicial da história humana foi quando o ser humano começou a fazer objetos com pedras, tanto para o uso no seu dia a dia, quanto para a principal forma que eles conseguiam comer, né, fora a coleta, que era a caça. Eles faziam armas de pedra para caçar animais. Esse segundo quesito aqui. Os primeiros utensílios foram criados com qual tipo de pedra pelos seres humanos? Vou dar uma dica, pessoal. Eles pegavam essa pedra e começavam a bater fortemente uma nas outras para as pedras irem criando um tipo de formato. Na maioria das vezes essas pedras ficavam bem afiadas, né? A partir disso, eles usavam essas pedras afiadas para cortar a carne de animais que eles próprios caçavam. Então, qual é o tipo de pedra que foi assim que os seres humanos utilizavam naquela época? Se eu pego uma pedra e bato na outra várias vezes, vai sair lascas. Então, essa é a dica do segundo quesito que eu vou dar para vocês. Terceiro, descreva o processo de modificação da pedra feita pelos homens e quais as suas funções. Como eu já havia falado, o que é que esse processo tinha? Ele pegava uma pedra, pegava outra e começava a batia uma na outra até formar uma borda afiada, como se fosse uma lâmina. A partir dessa lâmina, eles faziam ponta de lanças para caçar animais, eles faziam facas para cortar a carne dos animais que eles caçavam. Então esse é o tipo de modificação da pedra que os seres humanos faziam, né, naquela época. Descreva como era a vida dos hominídeos no período paleolítico. Lembrando, pessoal, que na pré-história, que é o assunto que estamos vivenciando, ela é dividida em dois períodos: o período paleolítico, que é o que vamos estudar agora, e o período neolítico, tá? Descrevam como era a vida dos hominídeos no paleolítico. Primeiramente, eles viviam da caça, né?
eles formavam lâminas, machados, lanças com as pedras que eles moldavam, digamos assim. Ou seja, viviam da caça, viviam também da coleta de frutos naquela época silvestres, e também eles comiam plantas, tá? Então era basicamente isso. A vida na época paleolítica era, eles conseguiam viver através da caça e da coleta de frutos. Com o passar do tempo, esse tipo de coleta, esse tipo de caça foi se desenvolvendo e foi ficando até mais fácil para eles, até porque seus instrumentos eles também começaram a desenvolver e a melhorar a partir do momento que eles começaram a ter experiência. Quinto, o que foi a arte rupestre no período paleolítico? O período paleolítico, pessoal, como pode-se dizer, os hominídeos daquela época, eles viviam em bandos, em grupos distintos. Então, normalmente eles eram nômades. O que é um ser nômade? É um ser que não tem uma morada fixa. Eles se acomodam em um lugar e aproveitam tudo do que aquele lugar oferece a eles. Quando acaba, eles vão e procuram outro, e assim sucessivamente. Então era muito comum esses hominídeos no tempo paleolítico, eles viverem em cavernas. E o que foi a arte rupestre? Eles simplesmente começaram a desenhar na parede dessas cavernas o seu cotidiano. Então, hoje no mundo inteiro é normal ter paredes de cavernas desenhadas com seres humanos com armas na mão, caçando animais. Ou seja, eles estavam retratando o modo de vida deles através das gravuras pintadas na parede, tá? Bom, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero ter ajudado. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo.